Bem, vamos ter a próxima palestrante, vai ser a Fernanda Dutra, ok? A Fernanda Dutra vem-nos falar sobre... Fernanda, está preparada? É só ligar o micro e dizer-nos se está preparada, Fernanda Dutra. Claro, preparadíssima, feliz. Bem-vinda, bem-vinda. Estou feliz, preparada. Muita gente. Fabiana, estou te vendo aqui, me dá tchauzinho. A Fernanda vai falar de traga emoções à sua história e, portanto, o resumo da sua palestra é como dou lógica aos personagens para que tragam vida e força para a minha história. Vocês estão me ouvindo bem? Espera, Fernanda, estamos ouvindo perfeitamente. Dicas sobre a complexidade das emoções e sentimentos a fim de te ajudar a construir um personagem com mais congruência e sentido e, com isso, prender a sua audiência. Penso que até vem muito interligada com aquilo com a palestra que recebemos agora do Reinaldo. Ao fim e ao cabo tem a ver com esta parte do discurso e como podemos também agregar e agarrar a audiência. Fernanda, queres que eu coloque já os slides? Pode colocar. Eu vou começar contando para vocês. Primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a sincronicidade do universo é impressionante, né? Eu estava preparando essa palestra sobre emoções e sonhos e emoções, e o meu filho me surpreendeu esses dias com uma situação que eu resolvi começar a história contando essa situação que eu vivi de emoção esses dias. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 12 anos, um filho de 7. Meu menino chegou assim para mim, mãe, estava ali trabalhando, montando a palestra, falou, mãe, o inverno tá chegando, né? Eu falei, tá chegando, filha, tá chegando. Eu falei, todo ano eu espero a neve e nunca vejo a neve. Aí eu falei, filha, porque não tem neve no Brasil, né? E aí eu abri ali no micro, mostrei para ele onde tinha neve. Aí ele foi me olhando com uma carinha assim, triste. Aí daqui a pouco ele começou a chorar copiosamente. E aí eu falei, o que foi, filho? Isso nada te impede de você ir até um lugar que tenha neve. Mas, mãe, é tão longe, tão difícil de ir. Quando ele falou isso comigo, mexeu muito comigo porque me gerou um gatilho emocional e eu quis contar para ele uma história que eu vivi. Minha mãe já faleceu, mas ela está viva em mim nessa história. Eu falei assim para ele, filho, eu acho que eu tinha um pouco mais do que você, de idade. Eu também tinha um sonho quando era criança. Eu sonhava que eu ia conhecer os cangurus. Só que os cangurus só tem na Austrália. E aí eu mostrei para ele como era longe a Austrália. E a mamãe não tinha condições, né? Assim, não tinha dinheiro, pelo contrário, vivia numa família de classe média baixa, a gente tinha dívidas, não tinha dinheiro, não falava inglês, não tinha nem internet para estudar inglês, como hoje é mais fácil, tem um pouco mais de acesso, que mesmo assim a gente precisa buscar profissionais. E aí ele falou, o que você fez? Eu falei, eu fiquei muito triste também, mas muitas vezes que eu falava para as pessoas, eu falava, olha, eu quero ir para a Austrália, é meu sonho. E as pessoas falavam assim, ai, que bonitinho, que gracinha, mas não me davam muita atenção. Até que minha mãe falou comigo, minha mãe olhou bem no meu olho e falou assim, filha, é teu sonho? É importante para você? Então vai, você vai. Mas materialize esse seu sonho, faz um desenho para lembrar quanto isso é importante para você. E foi o que eu fiz. Eu fiz um desenho. Só que, claro, passou vários anos e eu fui fazendo várias versões desse desenho. E quando eu me tornei adulta, eu tinha lá para os meus 21, 22 anos, eu percebi que não bastava falar para o universo, eu quero ir. E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a juntar dinheiro para fazer. E aí o que eu fiz? Por 5 anos, a mamãe juntou dinheiro, a mamãe estudou inglês, a mamãe estudou sobre o lugar que queria ir. Aí ele olhou para mim assim e falou, mãe, e aí você conseguiu ir? Eu falei, consegui, mas não foi tão simples assim. Porque quando faltava um mês para eu ir viajar, já estava tudo certo, eu já tinha juntado dinheiro, estava tudo certo. Aconteceu algumas coisas que me dificultaram. É como se o universo falasse assim, é isso mesmo que você quer? Vamos testar. E naquela época, a mamãe tinha um relacionamento, não era o papai. Tem coisas males que vêm pro bem, tá vendo? Não era o papai, mas para a mamãe era como se fosse o papai. Era alguém que eu gostava muito, que eu amava muito. E ele falou assim para mim, se você for para a Austrália, eu vou terminar com você. Me abandonou. E para ajudar, uns dias depois, a gente está vivendo agora a pandemia, né, filha? Isso daí gerou um problema de saúde no mundo inteiro, mas também gerou um problema financeiro. Muita gente está sem dinheiro, é verdade.
aconteceu uma coisa naquela época também. Lá nos Estados Unidos, teve um avião que atacou dois prédios muito famosos e importantes, morreu um monte de gente, foi muito triste. Só que isso também desvalorizou o dinheiro aqui do Brasil. E o dinheiro que a mamãe tinha guardado já não servia mais, já não dava mais. A mamãe ficou exatamente como você está agora, chorando, desesperada. Eu lembro que eu fiquei deitada chorando e falei, não dá mais. E aí, sabe a sua tia, Paula? Ela chegou assim para mim e falou, você tá louca? Levanta daí, vai desistir de tudo agora, depois de tanto tempo? Foi que eu percebi que eu não podia desistir. E dali, eu tinha um mês, mas em um mês eu consegui reverter esses problemas. Eu consegui me estabilizar emocionalmente, eu consegui procurar ajuda de amigos, do vovô, do banco, que me emprestaram dinheiro que eu paguei tudo depois. E consegui na empresa que eu trabalhava que eles pagassem o curso de inglês que eu ia fazer lá. E isso foi tão legal porque eles não só ajudaram a mamãe, mas todos os outros funcionários passaram a ter esse direito também. Aí ele me olhou com aquela carinha, e você foi, mamãe? Eu falei, fui. E aí ele saiu. Aí eu fiquei pensando, gente, será que deu certo, né, contar essa história? Tudo bem, continuei trabalhando e tal. Daqui a pouco ele voltou com essas imagens aqui, que eu vou colocar para vocês. Ele voltou com esse desenho. Ricardo, se você puder pôr o desenho, por gentileza. Ele voltou com esses dois desenhos. E ele falou assim, mãe, fiz o que você falou. Fiz esses dois desenhos. Eu falei, o que são esses desenhos? Olha, mãe, esse aqui é que a Isabela, a irmã dele, também tem um sonho. Ela falou que quer conhecer a Torre Eiffel. Então eu fiz eu e ela olhando para a Torre Eiffel, e você e o papai junto com a gente com amor. Como a sua irmã Paula te ajudou, eu também quero ajudar ela. E esse daqui da direita sou eu brincando na neve, e você, a Bela, e o papai me assistindo, com outras crianças brincando. Aquilo eu não preciso dizer para vocês como mexeu emocionalmente comigo, né? Eu não achei o desenho de criança, mas eu achei uma das versões que eu fiz do Desenhos da Austrália, que é esse daqui que eu estou compartilhando com vocês, e eu mostrei para ele. A verdade é que as histórias, eu gostei muito do que o James falou de criar legados, né? As histórias criam legados para que a gente possa realmente vivenciar o que somos. Nós nos construímos como personalidades, como caráter, através das histórias que a gente vive. E a gente deixa legados através das histórias. Eu tenho minha mãe viva comigo através da emoção das histórias. Eu tenho a força que a minha irmã me trouxe através da emoção das histórias. E isso é tão natural no ser humano que contar história se torna algo que é um reflexo do que já é natural. Mas contar histórias exige também que a gente se conecte emocionalmente com o personagem que a gente está criando. Porque hoje eu sou palestrante, sou escritora e sou mãe, eu falo que eu sou, na verdade, uma contadora de histórias, ensino contando histórias, né? Então, quando a gente olha para uma história que eu quero contar e que eu quero trazer essa conexão emocional, aí vem algumas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, né? O que nos conecta emocionalmente com os personagens? Por que a gente adora tanto as histórias? E a primeira coisa que vem, que eu posso responder para vocês, existe um estudo do Dr. Paul Zak, um neurocientista, em que ele comprova que quando a gente conta histórias, a gente gera no outro um senso de empatia. É como se o outro se conectasse com as nossas emoções. Isso libera no nosso cérebro um neurotransmissor, um neuroquímico, que é a ocitocina. A ocitocina, conhecida como droga do amor, na verdade, ela está fortemente envolvida na nossa motivação de ter um comportamento recíproco positivo. Quando eu sinto essa ocitocina, eu me sinto motivada a agir e fazer algo. Mas como que eu consigo gerar essa conexão emocional com os personagens? Quando eu consigo retratar na minha história como de fato funciona o processo de emoções humanas. E aqui eu quero contar um pouco para vocês como é o nosso processo. Emoções são diferentes de sentimentos. Apesar de muita gente achar que é tudo a mesma coisa, emoções são algo mais inconsciente, algo mais automatizado no ser humano. Não é o evento por si só
que não me determina a emoção que eu estou sentindo, mas é a soma daquele evento com as minhas necessidades e com as minhas crenças. O que me fez ficar prostrada, chorando e falar, não dá mais para eu ir? Porque ali naquele momento eu estava numa crença de que se algo desse errado, não daria mais para fazer. E que uma minha necessidade ali era de seguir fortemente o que eu havia planejado. E aí, quando vem alguém, interfere e fala, não, existe outra forma, levanta daí, aí eu ressignifico a minha crença, eu mudo o cenário. A emoção, ela acontece de uma maneira automatizada, mas o sentimento... E elas são rápidas, elas não perduram por muito tempo. Mas o sentimento, sim, porque o sentimento é retroalimentado com nossos pensamentos. Então, eu vou retroalimentando pensamentos de que não é possível, isso vai me deixando triste. Ou eu retroalimento pensamentos, não, peraí, existe uma maneira, existe uma forma, e aí o meu sentimento passa a ser mais positivo e eu vou para ação. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando eu construo um personagem, o James fala muito bem sobre a gente mostrar a história mais do que contar. E quando eu mostro a história, eu mostro todo o contexto e perspectiva emocional do meu personagem. O que ele acredita, o que ele vê, como ele encara a vida, quais são as suas crenças, os seus valores, suas necessidades pessoais. E aí a gente cria um fenômeno que é conhecido como teoria da mente. A teoria da mente diz que todo ser humano é capaz de entender suas próprias emoções e projetar a emoção dos outros dentro dessa perspectiva do outro. Então, a partir do momento que eu conto a minha história de uma maneira em que eu permito que o outro perceba melhor isso, ele consegue imaginar que tipo de comportamentos aquele personagem vai ter, o que vai acontecer. Aliás, quem já assistiu La Casa de Papel sabe que o personagem do professor tem essa capacidade da teoria da mente de uma maneira extremamente elevada, porque eles conseguem usar bastante esse processo. Que ele consegue imaginar o que vai acontecer e por isso que ele consegue agir com antecedência. E uma das coisas que geram muito dessa empatia e essa conexão emocional com nossos personagens são os conflitos. Porque os conflitos, eles geram situações em que o personagem mostra vulnerabilidade. Aliás, eu gosto muito da Brené Brown, ela fala super bem da vulnerabilidade, e ela tem uma frase muito legal que ela fala que histórias são dados com alma. Eu adoro essa frase dela. E ela fala que a vulnerabilidade é o que realmente conecta o ser humano. Então, é justamente nos conflitos e nas dificuldades que a gente demonstra toda a vulnerabilidade daquele personagem para que a gente possa se conectar. E na medida que a gente se conecta com esse personagem, a gente vai sentindo junto com esse personagem o que está acontecendo, como está fluindo. Agora, como que a gente constrói, então, esse protagonista que causa essa empatia? Como eu disse para vocês, a gente vai construindo na mente, porque às vezes eu estou contando uma história totalmente fictícia, que é totalmente... não existe na vida da pessoa. A gente está falando de Nárnia, a gente está falando de outros lugares, e aí a pessoa fala, ela constrói dentro daquela lógica da história, da lógica do personagem, do como ele pensa, do como ele sente, a pessoa vai entrando no que a gente chama de um story mind, eu acreditando naquele processo, e aí eu vou me conectando com os personagens. Aliás, o Dr. Paul Zak fala isso, que a gente se conecta muito mais com os personagens do que com a história em si. E aqui eu queria deixar umas últimas dicas para vocês, né? Dentro desse contexto, eu vou pedir para mudar de tela, Ricardo. Dentro deste contexto que eu estou dizendo para vocês, existe essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês agora, que é conhecida como a pirâmide de Caniza. Na verdade, o Gaetano Caniza, ele trouxe essa teoria que, apesar da maioria, todos nós, na verdade, ou pelo menos a maioria das pessoas, enxergam o triângulo branco. E, na verdade, esse triângulo branco não está desenhado, né? O que está desenhado aqui são 6 figuras pretas que sugerem a imagem do triângulo branco. E o que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele busca padrões de comportamentos e significados o tempo inteiro. Então, aquilo que você está contando, a história, ela age exatamente como esse triângulo branco, porque
a gente conta a história, os contextos que estão em volta daquela história, para que a pessoa possa construir na cabeça dela esse processo da ilusão do triângulo branco, para que ela construa dentro do que ela enxerga de mundo o que aquela história quer passar. Isso que é o interessante, porque eu consigo me conectar emocionalmente com o personagem, mas ao mesmo tempo eu consigo trazer para a minha realidade, que é isso que a teoria da mente traz. Eu sou capaz de entender o contexto e a perspectiva do meu personagem, ao mesmo tempo eu vou trazendo para mim, nesse senso de empatia, o quanto eu queria trazer isso para a minha vida, para as realizações que eu consigo. Por isso que, se eu puder trazer para vocês isso em 3 dicas, de uma forma mais objetiva e prática, a primeira dica que eu digo para vocês, para a gente gerar a conexão, gerar conexão emocional com nossos personagens. E para isso, eu preciso fazer antes de começar a contar a minha história, eu preciso fazer um mergulho em tudo que eu realmente consigo enxergar do meu personagem. Então, como ele pensa, como ele foi criado, suas crenças, seus valores, suas necessidades pessoais, seus sonhos pessoais, suas vulnerabilidades, onde ele sente medo, onde ele sente vergonha, quais são os processos dele. Quando eu construo isso, quando eu planejo isso no meu personagem, eu posso ir mostrando este processo aos poucos, para que as pessoas possam ir aos poucos construindo essa conexão emocional e se identificando e torcendo por esse personagem, dentro daquela perspectiva e dentro da lógica dele. Aí a gente entra para segunda dica, que é o desafio. É claro que quanto maior os obstáculos, maiores são os desafios, e quanto maiores os obstáculos, mais difícil fica, mais vulnerabilidade o meu personagem vai demonstrar. Portanto, é nessa vulnerabilidade que as pessoas se conectam e começam a torcer pelo personagem. Aliás, quanto maior o obstáculo, maior fica aquela torcida, aquela conexão, aquela coisa maluca que a gente não quer desligar ali da história, porque a gente quer saber como que o nosso personagem vai conseguir passar por tudo aquilo e quanto que aquele personagem vai conseguir se reinventar e se transpor naquilo. E aí a gente entra para a terceira dica, que é gerar uma evolução. É claro que se eu estou totalmente conectada com o meu personagem e nesse momento eu estou ali torcendo, eu preciso enxergar que ele saiu de um ponto para outro ponto. E claro, se ele saiu desse ponto para outro ponto é porque ele evoluiu como pessoa, é porque ele cresceu como ser humano. E se ele cresceu como ser humano, o que acontece comigo que está ali assistindo, ouvindo? Eu sou público daquela história. É como se viesse para mim a sensação de eu também sou capaz. Eu também sou capaz de evoluir e ter o ganho que esse personagem teve. Aqui vale trazer para vocês uma dica. Toda vez que o nosso cérebro, a gente vê um processo como ameaçador, a gente tem uma paralisia. Né? O que eu contei da minha história para o meu filho, eu tive essa paralisia, porque aquele momento que eu vejo a dificuldade, eu vejo esses obstáculos, é como se eu parasse e ficasse ali, nossa, o que eu faço agora? E aí tem um processo natural do ser humano que é transformar essas ameaças no desafio que eu disse aqui. E quando eu vejo como desafios, eu começo a liberar um outro neuroquímico, que é a dopamina, que traz um pouco dessa ação, desse poder de realização, do motivação, do motivo para agir. E isso na medida que eu tenho a conexão com o meu público sente isso também, essa garra de querer agir, de querer fazer, para gerar uma evolução. Para finalizar a palestra para vocês, eu quero pôr esse último slide, em que eu quero fazer um link aqui para vocês. Né? Existe, na neurociências, existe, como eu falei para vocês, um fenômeno que chama automimese. Né? Então, fenômenos que se repetem na nossa vida, no decorrer, todo mundo já deve ter sentido isso, né? Que às vezes tem coisas que se repetem na nossa vida, porque tem algo que está na gente que faz com que aquilo se repita. Existem padrões de comportamento. E, às vezes, esse fenômeno acontece de mãe para filho, como aconteceu aqui comigo. Né?
Então, nesse processo que eu quero dizer para vocês, da automimese, que a neurociência nos traz, você pode aprender com alguns padrões de comportamento. Então, é verdade também que o seu personagem, naturalmente, também deve ter alguns padrões de comportamento, coisas que ele causa e que se repetem na sua vida. Isso pode ser também uma maneira de se conectar mais com a realidade das histórias. Para a gente fechar, eu quero trazer para vocês uma última mensagem que tem na filosofia japonesa, dentro do Ikigai, que eles falam que é acompanhar e achar o seu propósito, dentro da sua paixão, missão, vocação e profissão. Eles dizem que existe um termo que chama Ishigo Ishie. A tradução literal disso é um encontro-momento. Eles entendem que todos os encontros são únicos. Então, imagine que eu fizesse essa palestra amanhã, né, com as mesmas pessoas, com o mesmo conteúdo, do mesmo horário, e ainda assim vai ser um evento completamente diferente. Então, cada momento é único, é um presente e é uma oportunidade de evolução e de crescimento, seja ele um momento bom ou difícil, porque ele pode ser um aprendizado e um presente. Eu queria só trazer o último slide anterior, Ricardo, que o que eu mais desejo a vocês neste momento é que vocês vivam esse Ishigo Ishie, esse momento único e presente, que é este momento que nos constrói como pessoas, porque é esses momentos que a gente está com essa presença efetiva, com a atenção plena no que a gente está vivendo, que a gente vive as histórias que vão contar um pouco mais da nossa vida. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês vivam o Ishigo Ishie de vocês, com muitos sonhos, contando muitas histórias e se realizando sempre. E que essa foto da direita seja o meu filho brincando na neve. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. Olha, Fernanda, um elogio que tens aqui assim para ti foi já da Priscila, que vem do Facebook, presumo. Fernanda, muito do que você viveu, todos nós já passamos na vida e tem certas coisas que só quem está de fora consegue enxergar e nos faz abrir os olhos. Parabéns pela tua forma simples de te expressares. Okay? Ai, obrigada, gente. Isso é o que faz valer as histórias da nossa vida. Então, acabei de construir uma história nova na minha vida, gente. Olha, que lindo. Tem aqui uma pergunta do Deviana que diz: Fernanda, há estudos que comprovam o poder da neurolinguística para atingir os nossos sonhos? Se tem isso. Bom, na verdade, o nosso poder do cérebro, né, o que eu disse para vocês, o que faz eu atingir o meu sonho? É a forma que eu enxergo o processo. Então, na verdade, assim, quando eu vejo aquilo, algo tão inatingível, tão difícil, eu fico muito prostrada, e eu falo isso por experiência própria, das histórias da minha vida. Quantas vezes que eu olhei aquilo, coisas que eu falei assim, não dá, não é possível. O que transforma, na verdade, é o poder da sua mente de você ressignificar suas crenças para que você possa ter uma emoção mais positiva. Como eu disse para vocês, a emoção ela está muito baseada na forma que eu enxergo o mundo e das necessidades que eu vejo, que eu infiro como minhas. Então, na medida do momento que eu consigo ressignificar essas crenças e a gente trabalha com os estudos da neurociência, a gente consegue ter essas ações e gerar esses neuroquímicos da ocitocina, da dopamina, que me mobiliza para a ação. E aí, quando eu enxergo positivamente, que eu retroalimento sentimentos positivos, eu naturalmente começo a ter um filtro, que é o triângulo do Caniza que eu trouxe para vocês. Qual é a ilusão que eu estou criando? Eu começo a criar ilusões mais positivas, que eu enxergo alternativas, eu enxergo meios de achar uma solução para o problema que eu estou vivendo. Né? Então, é muito mais da forma que eu vejo o problema do que o problema em si. Claro que eu não estou minimizando a gravidade dos problemas que a gente vive. Eu sou uma pessoa que já passei por muitos problemas na vida. Eu sei que às vezes a coisa é realmente complexa, é difícil, mas é verdade também que quanto mais a gente enxergar e criar as ilusões positivas, mais a gente consegue realizar nossos sonhos. E isso viram histórias que levam e que constroem nossa personalidade, nosso caráter como ser humano.
E é isso que é o poder do storytelling, né, Ricardo? A nossa capacidade de transpor e ensinar através das histórias. Tenho aqui uma pergunta que está, por acaso é uma pergunta curiosa, e que diz assim: as histórias geram o mesmo grau de empatia em pessoas mais racionais, assim como nas mais emotivas? Como seria o processo de construção das histórias mais adequadas para os racionais, com predominância do cérebro do lado esquerdo? Pergunta aqui o Jorge Malita. Eu só não entendi uma parte da pergunta. Ele pergunta se com as pessoas mais emocionais a senso de empatia fica mais fácil? É isso? Nós podemos diferenciar a construção de histórias e como é que podemos tocar igualmente as pessoas, através das histórias podemos tocar igualmente as pessoas que são mais emotivas ou emocionais. As mais racionais, entendi. Como é que conseguimos chegar àquelas que são mais racionais e que pensam com o hemisfério esquerdo, utilizam mais o hemisfério esquerdo? Vocês sabem que, claro, tem pessoas mais racionais do que emocionais, mas vocês sabem que somos seres emocionais e que todas as nossas decisões são emocionais. O que acontece é que muita gente acredita ser mais racional, por acreditar ser mais racional, a gente tende a racionalizar muitas das nossas decisões. Então, uma coisa que faz a conexão com qualquer ser humano, claro que uma pessoa que tem mais propensão emotiva, que tem mais sistemas de crenças, de que se permite mais aflorar as emoções, ela vai ter uma tendência a se conectar muito mais rápido, de uma maneira mais... a gente curta o caminho, né, Ricardo? Mas agora, essa pessoa que ela tem essa crença, eu não sou mais racional e eu estou racionalizando mais, ela precisa ser envolvida mais na história. E acho que o James fala muito desse processo de mostrar as histórias mais do que contar. Quando você conta friamente. Aconteceu isso. Quando você mostra, você vai mostrando o quanto aquele vento ressoou no meu cabelo e o quanto aquilo foi ressoando nas minhas emoções. E aí, para essas pessoas, eu preciso mostrar mais, construir mais a história, para que ela consiga entender a lógica do outro, do personagem, para que ele consiga entender o quanto aquilo é importante para o personagem, quanto que essa pessoa construiu e acreditou naquilo, né, como personagem, e nas suas necessidades. E aí, na medida que eu vou envolvendo o meu público com mostrando todas essas complexidades humanas, inclusive das vulnerabilidades, a pessoa, por mais que ela tenha essa crença, por mais que ela se coloque como uma pessoa racional, ela entra nesse processo que é o que eu trouxe para vocês, da teoria da mente, né? É comprovado que nós temos esta capacidade de nos conectar emocionalmente e entender a lógica e perspectiva do outro. Mas para isso eu preciso ser envolvida, né? O que eu acho que pode acontecer é que às vezes a gente sente tanta ansiedade de contar a história que a gente esquece de mostrar todo este processo que tem por trás daquele personagem, né? Não basta eu contar a história e mostrar o contexto da história, eu preciso mostrar o processo do meu personagem para gerar essa conexão emocional. Não sei se eu respondi, vocês me falam. Sim, e vamos falar mais disso. Eu até, aliás, vou falar na minha palestra de algumas coisas que têm vindo a ser faladas e já a seguir. Talvez aqui uma última coisa. Diz aqui a Fabiana que muito legal, Fernando. Eu trabalho com a autobiografia e sempre compartilho nas minhas consultorias e oficinas a importância de rever as histórias que passaram para justamente ressignificar os sentimentos do que foi e do que pode ser. Exatamente. Diga alguma referência para clarear mais para mim a separação entre a emoção e o sentimento. Tá. Eu acho que assim fica muito clara a diferença de emoção e sentimento quando a gente percebe que não. Eu vou dar um exemplo para ser bem didático aqui, tá? Imagina assim, Fabiana, você marcou uma reunião comigo e atrasou 1 hora. Aí eu, nas minhas necessidades, eu precisava tanto falar com você daquele projeto e você atrasou. E eu tenho uma crença de que se você atrasou é porque você não está me valorizando, você não me respeita. Eu vou sentir raiva, que é a emoção que eu tenho ali no momento. Vamos imaginar a mesma situação. Você
atrasou 1 hora, só que agora a minha necessidade é que, na verdade, eu estou com tanta coisa para fazer, está todo mundo me pressionando para eu mandar um monte de respostas, de e-mail, um monte de coisas, e eu tenho uma crença que você também deve estar enrolada como eu. Então, se você atrasou, eu senti um alívio enorme, porque que bom, eu vou aproveitar e vou responder os e-mails, vou fazer umas outras coisas. E pode ter uma terceira possibilidade. Nós somos tão amigas e a gente marcou para conversar e eu só tinha 1 hora para conversar com você e você atrasou 1 hora. Agora a gente não vai conseguir conversar. E eu tinha uma necessidade de te contar umas coisas que aconteceram comigo e na minha crença, amigo é prioridade. Eu estou me sentindo triste e frustrada. Ou seja, essa emoção, ela acontece de uma maneira automatizada. Claro que você tem uma corresponsabilidade com o teu atraso de 1 hora. Mas o que gerou a minha emoção é o meu processo de crenças e de valores e de necessidades. O sentimento... Só que essa emoção que eu senti, vamos supor que seja a primeira, a raiva que eu senti, que você atrasou e que absurdo você está atrasado. Aí vem, essa emoção ela vem, mas ela acontece muito rápido. O que a gente faz? A gente vai gerar pensamentos e isso sim vai gerar um sentimento com você. Eu vou começar a gerar pensamentos assim, tá vendo? A Fabiana sempre faz isso. Ela fala que vai fazer e não faz, ela não cumpre. Olha, eu acho que ela faz de propósito. Eu acho que ela faz isso para me sacanear. Sabe esses pensamentos? Aí vai me gerar um sentimento para com você de tristeza, de decepção, de raiva, mas eu estou retroalimentando os sentimentos em relação a você. Por outro lado, se eu retroalimentar o sentimento de uma outra forma, ressignificando, eu vou falar assim, nossa, que raiva que ela atrasou. Mas será que não aconteceu alguma coisa com ela? Pode ser que aconteceu, a Fabiana não é de fazer isso. A Fabiana é tão minha amiga, ela é tão querida, ela nunca faria isso comigo. Eu tenho certeza que ela tem uma explicação para isso. Deve ter acontecido algo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou retroalimentando sentimentos positivos, e isso não me gera um sentimento ruim perante você. Pelo contrário, eu fico preocupada. E aí, apesar de eu ter tido a primeira emoção da raiva, eu retroalimentei de uma forma que eu ligo para você e falo, Fabiana, tá tudo bem com você? Estou preocupada contigo. Então, o processo de emoções, por isso que é importante para quando a gente criar o personagem, entender esse contexto de crenças e valores e necessidades do meu personagem, para que eu crie essa emoção que ele tem. Mas aí eu posso escolher para o meu personagem como ele retroalimenta o sentimento. Eu posso até, no processo de evolução de antes e depois, mostrar um personagem que retroalimenta de uma forma negativa, mas que tem algo que ele viveu e que ele aprendeu a retroalimentar de uma forma positiva e ter uma ação mais positiva e realizadora na vida. Vamos concluir. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, eu queria agradecer. Se puder pôr aquele slide só final, que tem meus contatos. Não consegue mais, não tem problema. Tem meus contatos, vocês... Já tinha posto antes. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. James, fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite. Okay. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.